Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Aqui a gente tem novamente uma questão que envolve velocidade média. Nesse caso aqui a gente vai estar determinando qual vai ser a distância. Então, terceira questão aqui, o móvel viaja uma distância a uma velocidade escalar média constante de 80 km por hora durante 5 horas. Qual é essa distância? Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, né, é identificar o que a gente vai estar calculando. Nesse caso, distância, ela se refere a deslocamento, e deslocamento para a gente vai estar representando por ΔS. Então, toda vez que for distância, ΔS. Para a gente determinar essa distância, é necessário que a gente conheça a velocidade média, né, que é o Vm, e que a gente conheça também o intervalo de tempo, ao qual a gente vai estar representando por ΔT. Então, essas duas informações a gente vem aqui na questão. Aqui na questão fala que ele tem uma velocidade constante de 80 km por hora, ou seja, a gente tem aqui o valor de Vm, então a gente substitui 80 km por hora, é a velocidade média desse móvel. E o tempo? O tempo ΔT vai ser durante 5 horas. Então a gente substitui aqui no lugar do ΔT as 5 horas. Percebam que a gente vai estar determinando qual vai ser o ΔS. A gente já tem aqui o valor de Vm, 80 km por hora, tem o tempo, 5 horas. Então a gente vai estar calculando esse ΔS. Para a gente determinar esse ΔS, a gente vai estar utilizando a expressão que envolve a velocidade média, né, o Vm, e que para a gente calcular esse Vm é necessário ΔS, o deslocamento, e ΔT, intervalo de tempo. Então a gente vai estar utilizando essa fórmula aqui, nesse caso para calcular o ΔS. Então, substituindo, nesse caso aqui o Vm é igual a 80. Perceba que esse Vm aqui é justamente o que aparece aqui na frente da fórmula. O ΔS é o que a gente vai estar calculando, né? Então você repete ele aqui, ΔS dividido por ΔT, aqui o intervalo de tempo, que é de 5 horas, então dividido por 5. Então aqui a gente tem uma expressão que a gente pode estar resolvendo. Nesse caso, para você resolver, é bem simples, né? Então você vai estar pegando esse 80 aqui e vai estar multiplicando por 5, ou seja, a gente vai estar escrevendo assim, ΔS igual a 80 vezes 5. Então, para a gente resolver esse tipo de expressão, basta você multiplicar aqui. Nesse caso, você vai estar multiplicando 80 por 5. Aí 80 multiplicado por 5 fica igual a 400, né? Nesse caso, como a velocidade está em quilômetros, então fica 400 quilômetros. Então a resposta aí da questão, a distância, o ΔS aí, corresponde a 400 quilômetros, que é a distância que o móvel percorreu com essa velocidade de 80 km por hora em 5 horas. Então toda vez que a gente for calcular esse ΔS, né, basta a gente identificar o Vm, o ΔT, aí você vai estar utilizando a fórmula da velocidade média, lembrando que essa fórmula é sempre assim, né? Vm igual a ΔS dividido por ΔT, você vai estar substituindo, no caso Vm aí, que para a gente é 80, o ΔT que é 5, nesse caso para resolver essa equação, basta você multiplicar aqui, então multiplicando encontra o resultado, que nesse caso aí corresponde a 400 km. Então espero que tenham entendido aí, até a próxima.